Getúlio já está no ponto? Getúlio está no ponto, Getúlio? Né? Então, pronto. Assim que a turma começar a rodar, você, por favor, sem sono, tá, Getúlio? Não durma, não. Fique acordado. Tá gravando? Tá? Então, então vamos lá, Getúlio. Getúlio, acorde, Getúlio, por favor. Bem, queridos desconfortáveis, sejam todos bem-vindos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez nesse nosso podcast que tem por base tirar você do conforto. E claro, quem está comigo, né? E hoje eu tô... Assim, nós estamos tendo a honra de receber alguém, eu acho que está mais treinado do que qualquer um de nós ao desconforto. Hoje eu estou recebendo nosso querido comandante da Polícia Militar do Estado do Ceará, nosso querido Coronel Sampaio. Amém. Está aqui conosco, uma honra muito grande. Nós vamos ouvir aqui agora, né? Quero te agradecer muito pela sua presença, tá, Coronel? Amém. Deus abençoe esse momento, né? E que traga não só lições de vida, né? Mas também lições do coração de Deus para nossas vidas. Amém. Vocês estão vendo que a nossa conversa vai ser uma conversa um pouco diferente, né? Você que está esperando ouvir algo sobre segurança pública, a gente vai falar sobre isso também, obviamente, mas a gente tem algo muito especial aqui para falar, que é exatamente a diferença de se ter um servo do Senhor em uma posição tão diferenciada. Mas antes da gente falar sobre isso, Coronel, eu quero fazer os meus agradecimentos àqueles que fazem com que esse programa, com que o nosso podcast continue. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a PLA Codex. É um agradecimento a mim mesmo, tá, Coronel? Porque a empresa é minha. Performance, liderança e aceleração. Né? O nosso, agora lançando o método Íris, né? Que é para as mulheres, capacitação feminina. Então, você que não garantiu ainda sua vaga, nós abrimos as vagas agora, tanto para o presencial como para o online. Então, garante sua vaga já, seja na mentoria PLA para empresários ou no método Íris, garante sua vaga. Agradecimento também muito especial a Vivace Conceito. Hoje, o maior VGV no Eusébio hoje está com a Vivace. Então, você quer ter segurança na hora de adquirir o seu imóvel, busque a Vivace Conceito. Um agradecimento também muito especial a Apex Business School. Você empresário, quer ter uma experiência com outros empresários, intercâmbio, Vale do Silício, China, Inglaterra, Dubai, procure a Apex. Tá? Nós estaremos, inclusive, levando um grupo agora em abril do ano que vem para a China e quem sabe você não pode estar comigo nessa viagem, ok? E um agradecimento também muito especial àquele que me veste, meu amigo Jonathan, homem do sapato. Você, homem, nunca esqueça que o seu sapato fala muito a seu respeito, tá certo? Então, passa lá no Homem do Sapato, seja no Rio Mal, na Senador, Vigílio Tava, e se vista cada vez melhor. Homem do Sapato, esse que me faz caminhar com conforto no desconforto. Eu gostei desse negócio, inventei agora, ficou bom demais isso. Mas vamos lá, estou aqui com meu querido Coronel Sampaio, nosso comandante. Queria que você se apresentasse para nós, falasse um pouco sobre a história do nosso coronel. Pastor, eu sou um homem que Deus está tratando. Eu fui a um alinhamento na igreja para assumir uma função de liderança em um ministério, e lá o alinhador me confrontou e disse: quem é Deus para você? Eu tive vários adjetivos, eu tive vários substantivos, consegui lembrar do Jeová Rafá, do Jeová Jiré, mas eu não disse que ele era meu pai. Em nenhum momento isso passou na minha cabeça. Hoje a primeira coisa que eu digo é: eu sou um homem que Deus, um filho de Deus que ele está tratando. Então, assim, não é somente de religiosidade, assim, a gente trazer Cristo para o nosso dia a dia. O que for ligado na terra será ligado no céu, é o que a gente ouve muito, mas às vezes a gente costuma separar o que é trabalho e o que é o nosso momento espiritual religioso. E hoje eu não consigo mais iniciar ou terminar uma conversa sem falar dele ou do amor de Deus. Porque ele está esculpido dentro dos nossos corações, ele é que faz a gente mover e trabalhar em qualquer área que a gente atue. A gente, na verdade, está trabalhando para o reino, entre aspas, disfarçado de outra profissão. Na verdade, é isso que acontece. Somos agentes secretos do Senhor. Agentes secretos do Senhor. Nem tão secretos assim, porque a gente fala do amor dele,
Mas às vezes as pessoas atribuem a gente como esse cargo de comandante-geral, né? Que não teve peso e não tem peso nenhum sobre a minha vida, porque eu sei, na verdade, quem é que me dirige, né? Eu sei quem é que guia os meus passos, eu sei quais são os caminhos. A Bíblia fala em Samuel que em determinado momento Saul apoderou-se do Espírito, o Espírito entrou em Saul, e a Bíblia diz que quando isso acontecer, você saberá o que fazer. Então, assim, o que eu sinto como o Espírito Santo de Deus vive dentro de nós, a gente sabe o que fazer em qualquer área, em qualquer situação. Eu já passei por situações, pastor, de roubo, de confronto e roubo a banco em frente à agência bancária. A gente sabe que naqueles eventos de roubo em que vai muita gente, né, muito criminoso vai agir na frente do banco e que vai, nesse caso específico, foi pouca parte policial porque era necessário que se distribuísse as equipes em todo o estado porque a gente não tinha uma informação de onde seria. Então, como a gente tinha um efetivo para aquele momento, a informação é muito rápida e como eu passei pela atividade de inteligência, a gente sabe que quando a informação chega, a gente tem que dar uma resposta urgente a ela. E a gente tinha um efetivo que a gente podia, o máximo que a gente pôde mobilizar, separava 8 homens para cada cidade. E eram, no caso, 5 cidades. E eu fui um desses homens que foi para uma dessas cidades. E para a glória de Deus... Qual o cargo que você ocupava nesse tempo? Eu era major nessa época. Major. Eu trabalhava na atividade de inteligência e era major. Já tinha uma bagagem, já tinha passado pelo antigo GAT, hoje é BOP, né? Eu já, assim... Quando a gente vai buscar a nossa história, a gente percebe que Deus, na verdade, foi preparando. A gente nem entendia, assim... Até os 18 anos eu frequentava uma determinada igreja e eu passava por certas dificuldades e eu consegui, Deus me colocou em uma universidade, mas aí, mesmo sendo pública, tinha determinado momento que eu não tinha o dinheiro para pagar o transporte. O ônibus, eu sempre vivi isso. E nem a Xerox do livro. Quando fica no transporte, eu consegui ir a pé. E eu consegui ir a pé porque eu morava ali no Presidente Kennedy, ali perto onde eu... Um shopping recentemente construído lá, e eu consegui ir a pé, eu ia até o UFC, que era quase no final do UFC no PC, mas sim, eu consegui ir a pé, mas quando faltou para Xerox, aí ficou complicado de fazer isso. Mas aí Deus foi me apontando caminhos, ele me fez entrar no NPOR, né? Eu fui do Exército, eu fui aspirante oficial do Exército, temporário, que é o termo utilizado. E aí, depois disso, ele me abriu as portas do CFO. E, para honra e glória dele, naquela época, eu fui o primeiro lugar do CFO. O primeiro vestibular da UES, que foi o vestibular não feito internamente, mas dessa vez agora era a universidade quem conduziu o vestibular para a entrada no curso de formação de oficiais da PM. Nesse primeiro vestibular, eu fui o primeiro lugar. Então, assim, desde lá atrás, né, Deus vem mostrando que está conosco. Que havia um propósito. Que havia um propósito, sim. E assim, a partir disso, mas aí o que acontece aí já é na vida não profissional, porque eu troquei o abençoador pela bênção. Eu fiquei tão empolgado pela polícia militar que eu abandonei a Deus. E aí é uma fase, mas ele não deixou de cuidar de mim. Amém. Essa fase que eu passei de major, eu ainda estava, desde ter entrado no CFO, até ser major e confrontar com bandidos na frente do banco, eu estava afastado de Deus. Mas o que eu senti naquele momento foi que ele mesmo, naquele tiroteio, que depois eu fui olhar a parede que estava atrás de mim, eu não conseguia olhar uma parte que não tivesse disparo. Eu tive a certeza ali, eu disse, Deus ainda continua cuidando de mim. Amém. Quando essa citação que o senhor fez, coronel, sobre... Coronel ou comandante? Tanto faz. Tanto faz. Sobre trocar o abençoador pela bênção, né? Eu acredito que quando se colocou diante do senhor a oportunidade de, vamos dizer assim, entrar no curso de formação de oficiais, eu acredito que muito se pediu a Deus, né, para que se passasse, né, para que se lograsse êxito, né, e com muito estudo, né, como foi colocado, você chegou ao primeiro lugar, não foi isso? Primeiro lugar, ou seja, você foi honrado, né? Claro, seu esforço, né, também, obviamente, porque
eu creio que o seu papel foi bem feito, o senhor veio e fez o dele, né? Sim, Te abençoando. sim. E isso é muito comum. Eu vejo muitos irmãos, às vezes irmãos que estão desempregados, ou irmãos que a empresa está passando por uma situação complicada, ou alguém que está passando por uma luta conjugal, e aí começa-se a pedir a Deus, a pedir a Deus, a pedir a Deus, e aí Deus vai e concede o trabalho, Deus vai e concede um filho que tanto se sonha, Deus vai, concede a restituição empresarial. E aí, nesse momento de encantamento, a pessoa acaba se afastando inconscientemente do Senhor. É, Por mais que você diga assim, olha, você está se afastando de Deus, a resposta é sempre a mesma. Não, você não sabe, você não sabe, você não sabe, mas só quem está perto sabe, né? O quanto a unção já não é a mesma, a presença já não é a mesma, a paz que se via já não é a mesma. O que aconteceu, assim, esse entendimento do trocar o abençoador pela bênção? Em que momento ele chegou e que você olhou e disse, o que foi que eu fiz? o entendimento veio agora. A época era só o correr da vida. Eu não tinha, a gente vai afastando, mas não vai percebendo, como o senhor Isso, disse, é que a gente está se inconsciente. afastando. É inconsciente. A gente vai deixando de fazer aquilo que a gente fazia e a gente arranja desculpas boas. Sempre. Sempre tem uma desculpa boa pra gente deixar de fazer aquilo. Com Eu desculpa lembro, ninguém muda, né? eu lembro que a gente andava 4 quilômetros para ir do meu bairro até a igreja onde eu servia, e a gente ia compondo louvores. Eu e um irmão chamado Antônio Cavalcante. A gente ia compondo louvores ao Senhor no caminho, no trajeto. Com o tempo eu já não podia ir mais. Não tinha tempo, né? Com o tempo eu não tinha mais tempo, porque... Não tem mais tempo. Não, ou estava cansado para descansar, para ter um tempo para poder trabalhar. Eu preciso descansar. Eu preciso descansar. Mas se a gente soubesse quando era jovem, né? É por isso que a gente deve aproveitar o tempo da juventude, porque ele também é um tempo que pode dar um descaminho da nossa vida, né? Normalmente. A gente pode se deslumbrar com algumas coisas e foi isso que aconteceu comigo. Aquele que não tinha mais nem a Xerox para pagar, não tinha mais condições, e não queria pedir ao seu pai, que meu pai era caminhoneiro, Sim. que não queria mais nem pedir a ele, porque eu também passava por algumas situações na casa que eu estava hospedado, que não era minha, eu tinha vindo do interior. Então, nesses momentos, a gente fica com essas dificuldades, e aí a gente vai recebendo a bênção do Senhor e fazendo como o Ezequias, que recebeu aquele prazo a mais, mas nesse prazo ele teve Manassés como filho. Sim. E lá no final da vida ele diz, é boa essa palavra porque não ia acontecer mais comigo, mas com os meus filhos. Então, a Bíblia é cheia de trechos que falam que a nossa memória é curta. Sim. Por isso que muitas vezes Deus manda e às vezes mesmo sem mandar, os personagens bíblicos ainda constroem altares e elevam ali, constroem referenciais para que eles possam sempre voltar e lembrar. O povo americano, acho que os jovens americanos têm o What Jesus Do, né? O que Jesus faria no meu lugar. Ele tem sempre uma pulseirinha marcada para eles olharem e ficarem lembrando, sim, tudo bem, tá rolando, mas aqui, o que Jesus faria no meu lugar? Sim. A gente precisa, por ter essa memória curta, de algumas marcações, alguns referenciais, para que a gente possa voltar àquele lugar que a gente diga... Eu participo da torre de oração da CM. Uhum. Não sou mais líder por conta do tempo, que era na madrugada. Eu gostava na madrugada. Sim. Porque não é à toa que a Bíblia diz que os que de madrugada me buscam, me acharão. Então, assim, eu participando da torre de oração, uma irmãzinha, uma missionária, eu não lembro de onde, ela disse... Você pode largar Jesus. Fica à vontade. Solte a mão dele. Mas solte onde você o encontrou. Sim. Refaça o caminho. Amém. Vá até lá onde ele o tomou pela mão e veja o que ele já fez. Amém. De lá para cá, né, na sua vida. Então, assim, essa a minha troca da bênção de ter pelo abençoador foi nesse momento de juventude. E queria aproveitar os prazeres do mundo. Quando eu não tinha como referencial nem Daniel, nem Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não queriam se envolver com nada que fosse impuro e que conseguiram convencer alguém que oferecesse para eles somente frutas. Não se preocupe, nós não vamos emagrecer. Deus vai cuidar disso. Mas aí, coronel, aquela coisa, eu não queria perder os prazeres do mundo, né? Mas tudo é um conceito, né? Eu vejo nossos jovens hoje, né? Eu conheço um jovem bem ali que ele chegou para mim e disse assim, pastor,
eu tô querendo muito ir para um show ali. Eu falei, qual o show que você tá querendo? Ele falou, o show do Léo Santana. Eu digo, misericórdia, Jesus. Um menino criado na igreja, né? Um menino que tem alguém, vai pro show do Léo Santana, né? E o pai dele chegou e disse assim, eu falei, seu pai falou o quê? Não, meu pai disse que inclusive me deixava lá. Eu falei, foi mesmo? Falei, foi. E aquela coisa, a gente tem que entender que não adianta colocar uma algema, pelo contrário, nós somos livres, né? O povo de Deus é um povo livre, né? E ele chegou e falou, pastor, eu posso ir? Eu digo, você pode todas as coisas, só que nem todas as coisas te convêm. Mas na sua idade, eu já tive sua idade também. Eu creio que o Espírito Santo habita em você, eu creio que o Senhor já fez a obra. Mas você está curioso. Então, não vai ser o pastor que vai te impedir de fazer isso ou aquilo. Vai, que vou estar orando pela sua vida e tal. E esse rapaz, ele foi, e o pai dele dizendo, né, que quando que ele chegou lá, foi pegar o filho falou, pai, tem que levar meus amigos também, o pai foi pegar os amigos, chegou lá, deixou o menino lá no show, com o coração na mão, a lágrima descendo no canto do olho, falou, eu venho pegar você que hora? Ah, pai, o pessoal falou que aqui é coisa de 3, 4 horas da manhã. Não é porque assim, quem vive igreja sabe que esse horário é só uma vigília, né? E aí ele muito angustiado com aquilo, né? Porque ele disse que nunca tinha vivido isso, né? Ele como filho aprontou muito, mas que graças a Deus como pai, pela mudança de vida, pela criação dos filhos de uma outra forma, que ele nunca tinha vivido essa situação de chegar meia-noite, por exemplo, tá se preocupando com o filho que tá na cachaça, que tá não sei aonde, e ele falando, pai, voltei ali naquela coisa, quando deu meia-noite, quando eu olho meu celular tocando, pai, vem me pegar, né? E aí quando o pai chegou para pegar, tava só ele, os amigos estavam tudo lá daquele jeito, e ele falou, o que foi, filho? E o filho olhou para ele e disse, meu lugar não é aqui. Amém. Né? Meu lugar não é aqui. É quando nós entendemos que existem prazeres e prazeres. Existe o prazer que você vai encontrar no mundo, existe o prazer da presença do Senhor, né? Caminhar junto, próximo. Esse entendimento da paternidade que é muito poderosa. Mas nesse momento em que você... Vou voltar, porque eu acho que isso é muito relevante para nós. Eu estou aqui com o comandante da polícia, a gente não entrou ainda em segurança pública. Nem sei se nós vamos entrar. Mas essa escolha pela bênção ao invés do abençoador, quais as consequências ruins que elas te trouxeram? Várias, viu, pastor? Eu entrei num lugar que a gente, quando conhece a palavra de Deus, a gente ainda insiste em dizer, negando para nós mesmos, que a gente tem temor de Deus. O diabo continua enganando a gente. Uhum. Mas a gente diz, eu ainda continuo tendo temor de Deus porque eu não faço determinadas coisas. É como se tivesse uma gradação de coisas que eu pudesse e coisas que eu não pudesse fazer porque eu tinha o temor de Deus. Algumas coisas eu pudesse fazer mesmo sendo pecado ou mesmo sendo erradas. Mas a gente ainda continua se enganando por algum tempo. Achando que é só visitar o pecado e pedir perdão. Uhum. A gente acha brincar com a graça, né? Brincar com a graça. Mas hoje se tem um entendimento melhor disso, né? Dessa super graça. Assim, se fala nisso, mas assim, à época a gente nem pensava nisso. Pensava que Deus perdoa, Ele é amoroso, Ele é perdoador. Deus é amor. Deus é amor. Mas a gente vai esquecendo de que nós também, na época eu não era, mas hoje eu já sou pai, e quando a gente tem amor, a gente disciplina. Eu tenho um filho de 18 anos, eu disse, você está numa excelente fase de aprender a dizer não. Porque já começam esses convites, né? Sim. Conversam esses chamados, e às vezes pode parecer inocente, ou é apenas um grupo de amigos que vem acompanhando desde os 8 anos de idade do colégio, mas parece... Mas eu disse, você está num excelente tempo de dizer não. E essa troca que eu fiz à época, a gente nem percebe, eu estou falando hoje, como eu disse para o senhor, o entendimento veio agora, né? Já depois de 45, 46 anos. Eu não tinha esse entendimento que eu havia feito isso. Eu não tinha o entendimento porque eu também ia ser o primeiro lugar no curso. Eu não ia ser só o primeiro lugar no concurso. Uhum. O curso tinha 3 anos de duração, né? Então eu ia ser o primeiro lugar do curso. Mas aí um amigo me pediu que, pai, se puder aliviar para mim, porque eu queria ser o primeiro lugar, porque vai haver um curso e só pode ir quem já for tenente. Porque, como era na Polícia Militar antigamente, quem era o primeiro lugar já saía tenente. Quem não era o primeiro lugar
saía aspirante a oficial, que ainda é praça, que é a gradação lá. E eu entendia que aquilo era um ato de generosidade, mas na verdade eu estava rejeitando a bênção que Deus tinha me dado. Sim. Eu podia ter pensado assim, não, ele é mais velho do que eu, né? Se ele sair, ia haver um curso já no ano, em curso, que se ele não fosse já um oficial e não um aspirante oficial, ele não poderia fazer por conta de que ele já tinha uma certa idade e que, como o curso era de educação física, ele precisava dessa idade para ir para outro estado. E existiam alguns critérios que eles só seriam atingidos se ele já fosse oficial, né, no final do concurso. Ele não podia passar pelos 6 meses, que é o estágio, que era o estágio probatório do aspirante oficial a oficial. E eu rejeitei a bênção que Deus me deu. Eu pisei o pé no freio do estudo, tirei algumas notas abaixo da que eu deveria e o que eu tinha conhecimento para tirar, para ser generoso. Uhum. Mas Deus não queria que eu fosse desprezasse a bênção dele. Então, assim, hoje eu tenho esse entendimento de que sempre Deus quis me dar o melhor e às vezes fui eu que me afastei do caminho dele. É a excelência, né? O Senhor espera a nossa excelência em tudo que fazemos. Exato. Né? Nós somos espelho dele, somos a Bíblia que muita gente não tem acesso. Exatamente. Né? Mas vamos caminhar alguns passos à frente. Em algum momento, coronel, o senhor desejou ou imaginou que assumiria o posto de comandante da polícia? Pastor, desde que eu entrei no CFO, Foi? eu não falava de mim, os outros diziam. Sim. Porque eu já vim do Exército, e no Exército eu já tinha uma disciplina, uma doutrina, eu já tinha alguns conceitos e valores, eu já tinha algo que eu fazia, mas todos já diziam, cara, tu vai ser o comandante da polícia um dia. Mas eu não absorvia aquilo para mim, porque para mim era apenas alguém que era diferente daqueles civis que entravam. Eu já não tinha vindo do mundo civil, eu já tinha vindo do meio militar, eu já tinha vindo do Exército, eu tinha já um determinado... Eu já tinha um conhecimento, né, do mundo do meio militar e tal, e eu sempre gostei de estudar, de conhecer de coisas novas, de trazer novas soluções, de questionar algumas vezes algumas coisas que eu sabia que dava certo na prática, mas na teoria talvez destoasse, mas eu sempre tive esse entendimento. Então, desde o CFO, em 1994, quando eu pisei na academia, sempre diziam isso de mim, mas eu mesmo nunca assim, tinha parado para pensar que seria uma possibilidade. Porque, assim, para isso também, e não é só, né, existe um viés político, né? Porque o cargo é eminentemente político, que é a escolha por parte de uma determinada autoridade, que no caso é o governador. E eu, assim, nem naquela época, nem tinha laços políticos, nem tinha nada desse sentido. E com o decorrer da minha carreira também isso não aconteceu, porque eu fui passando, embora tenha passado também na segurança de um governador, eu não tinha esse viés porque eu fazia a minha atividade, eu exercia a minha atividade prontamente, né? Então, assim, já ouvia falar disso desde sempre, mas no meu coração eu não tinha, assim, uma ambição por esse cargo. Eu nunca tive. Qual governador que o senhor trabalhou na segurança? Cid Gomes. Ah, do Cid. Durante 4 anos eu trabalhei com ele. Na segurança pessoal dele, trabalhava chama percussão, né, que é uma atividade de antecipação do local onde ele vai, de cuidado, né, com a autoridade. Mas eu trabalhei com ele durante 4 anos, foi um tempo muito importante porque, assim, a gente consegue também ver as coisas sobre outro aspecto, né? Do aspecto de que existe gente preocupada com o bem-estar do povo. E às vezes essa preocupação não se faz entender. Como hoje nós estamos passando na segurança pública. Qual é o problema hoje, assim, da segurança pública? O problema mais... Quais, né? Assim, qual é o que eu vejo que é muito pesado? É a questão da falta da sensação de segurança. Sim. Eu posso passar aqui, assim, 2 horas mostrando para o senhor os números, como estão ficando, o que nós estamos fazendo, o trabalho, mas se essa informação eu não conseguir comunicar à sociedade, à população, se eu não conseguir transferir para ela aquilo que eu estou vendo e sentindo, uma informação, por exemplo, sobre um carro pegando fogo no Recife, que diz, vocês viram o que está acontecendo no Papicu, em Fortaleza, e não é em Recife, não é em Papicu, em Fortaleza. Mas aí pegam a informação da Paraíba e trazem para cá, a informação de São Paulo e dizem que foi aqui. Então vai gerando essa insensação de segurança que, na prática,
ela não é assim como se afirma. Né? Não, eu inclusive quero deixar claro, coronel, que eu não o chamei para participar do Zona de Desconforto pelo simples fato de saber de que se trata de um homem de Deus, de um homem que comunga da minha fé. Não, até porque no Zona de Desconforto aqui eu não sou pastor, apesar de sempre ser pastor. Mas assim, o principal motivo do convite foi pelos números que eu tive acesso. Que me chama a atenção o fato da imprensa, infelizmente, não tornar público como merecia, né? Até porque, se nós observarmos bem, quando o senhor foi colocado no cargo, você foi colocado quase como salvador da pátria, né? Porque os números eles estavam bastante delicados. Não que o trabalho, obviamente, do antecessor não fosse um bom trabalho, né? Mas nós vimos que a coisa realmente ela estava bastante delicada. Quando o nosso governador Eumano o convidou para compor, né, para assumir o cargo, salvo engano, foi exatamente no momento de muito descontentamento, de muita angústia com relação à segurança pública. Então você foi colocado ali quase que numa situação muito quente, muito difícil, muito acalorada, né? Com índices, inclusive, elevados. E quando a gente olha para os números, salvo engano, acho que só assumiu em fevereiro. Fevereiro, não foi isso? Foi. Assumiu em fevereiro. De fevereiro para cá, os números que nós temos visto é uma coisa, assim, é incrível que a gente pode ver. Você me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu vi, índices de roubo, por exemplo, a celular, que é a coisa mais, né, por exemplo, sobre essa sensação de insegurança que foi colocada, muito dessa sensação de insegurança, ela está ligada aos pequenos furtos, né, aos roubos aí que a gente vê de forma muito comum. Então você está andando, tem alguém andando na rua, você está tenso, tem alguém de bicicleta, você fica tenso, hoje de moto, né, você fica tenso por causa desses roubos, né, dessas coisas e tal. Então, quando você olha uma redução de quase 25%, né, nos primeiros 5 meses do ano, eu quero saber o que é que está sendo feito que não estava sendo feito. Aí, na verdade, pastor, isso já vem desde agosto do ano passado. Sim. Eu entrei com um processo que a Polícia Militar chama de requerida, que é você atinge o cargo faltando apenas um posto, por exemplo, para minha ascensão a coronel, e eu não conseguia chegar por outros meios, quer dizer, eu não era um dos indicados, eu não, assim, por alguma forma eu não constava na lista daqueles que podiam ser promovidos ao posto de coronel. E como eu tinha tempo, né, na polícia gozava com 30 anos da polícia, e eu podia fazer um pedido chamado de promoção requerida, que é você pede a ser promovido ao posto acima do seu e vai embora para a reserva. Sim. Eu tinha dado entrada nisso. Então, em agosto do ano passado, o secretário chegou e assumiu, acho que em junho, e assim, ele me chamou para uma conversa. Pessoal, eu não sei como ele soube o meu nome. O nosso secretário de Segurança Pública. O atual, o doutor Roberto Sá. Já era ele, né? Ele é do Rio de Janeiro. Da Polícia Federal, salvo engano, né? Ele foi policial militar e é policial federal Polícia hoje. Federal, isso. Mas ele foi tenente atingiu até o cargo de tenente-coronel lá na Polícia do Rio de Janeiro. Sim. Mas, assim, o que foi que aconteceu? E ele me chamou para uma conversa bem particular e pessoal. E sabia, alguém deve ter dito para ele, assim, que eu gostava de trabalhar, que eu sempre fui... Eu me dediquei sempre onde eu trabalhei para trazer algumas soluções. Né? E Deus sempre deu esses insights, né? De coisas poucas e coisas pequenas, para que se pudesse ser feito coisas curtas e pequenas, rápidas, sem muito estresse, mas que poderiam muito resolver. E o que foi que aconteceu nessa época? Ele me perguntou e disse: coronel, se eu chamar o senhor para ser promovido a coronel, o senhor abre mão da promoção requerida? O senhor desiste da sua reserva? Eu desisto. Porque, na verdade, eu sempre achei que eu podia servir mais, né? Fazer mais do que eu estava fazendo, mas naquele momento de deserto que eu passava, que eu, assim... passava por muitas aflições porque eu não conseguia atingir o posto máximo da minha carreira, quando lá atrás, como eu disse para o senhor, me diziam que eu ia ser o comandante-geral da polícia e agora eu não consigo chegar ao último posto da minha carreira. Então, assim, existia dentro de mim um conflito muito grande. Mas teve um momento que eu entreguei a Deus. Eu disse: Senhor, é a tua vontade, eu não posso fazer nada. O que eu podia fazer era trabalhar, eu trabalhei. No que eu, assim... Tudo que eu podia fazer, eu podia me mexer e mostrar o meu serviço, que eu não queria só mostrar serviço, eu queria realmente era trabalhar em prol da sociedade, sem demagogia. Eu fiz. Então, assim, se daqui por diante eu não preciso atingir esse posto, é o Senhor que sabe. Então, eu entrego ao Senhor. Então, aquele momento de alívio,
Eu disse, Senhor, é a tua vontade, não é mais comigo. Depois disso tudo começou a acontecer. Então ele me chamou e eu fui promovido ao posto de coronel e desisti da minha promoção requerida. Eu acredito que tenha sido a primeira vez que um oficial tenha feito isso. Desistir da sua promoção requerida. Desistir da sua reserva para continuar trabalhando, eu fiz isso. E fui promovido a coronel juntamente com 10 outros e Deus foi tão maravilhoso que ainda me colocou comandando aqueles 10 que estavam lá sendo promovidos. Eu estava à frente deles. Para mostrar que não era coisa do homem, né? Para mostrar que era coisa de Deus. E aí eu fui trabalhar na região metropolitana. Na região metropolitana é uma região muito difícil porque, assim, além da extensão territorial, né, os meios são menores do que os meios da capital. A capital ela tem um fluxo bem maior de policiais. Eu fui trabalhar lá. Mas, pastor, no terceiro dia ou quarto dia que eu coloquei os pés naquele comando regional, o Senhor diz, faz 18 dias de jejum. Eu disse, mas Senhor, eu não gosto nem de jejum. Pelos 18 dias da região pelos 18 municípios da região metropolitana. Amém. Tremendo. Um para cada município da região metropolitana. E eu decidi fazer. Às vezes eu entregava ao Senhor meu dia, não aguentava. Às vezes eu ia até 18 horas. Mas durante 18 dias eu passava em jejum. Existe um referencial, eu gosto de contar isso, porque existem referenciais na estatística até hoje que eles são marcações diárias. Quando o dia ele é bom em relação, com números menores em relação ao homicídio, ao mesmo dia do ano do anterior, ele é uma bolinha verde. É uma amarela quando dá empatado e uma vermelha quando dá. Então, assim, no segundo dia do jejum, a bolinha foi verde. No terceiro, a bolinha foi verde. No quarto, a bolinha foi verde. No quinto, a bolinha foi verde. Em agosto do ano passado. Até hoje, nem um mês, a região metropolitana deixou de bater as suas metas. Em nem um mês. Então, assim, porque eu dei ouvidos ao que o Senhor queria fazer naquele lugar. Além disso, nós temos 6 batalhões na região metropolitana. Em cada batalhão da região metropolitana, nós instituímos um grupo de oração para orar pelo menos uma vez por semana. Homens e mulheres fardados, falando com o Senhor, dizendo para eles, Senhor, eu sei se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela, mas o Senhor me capacitou para guardar a cidade, e nós vamos guardar a cidade. Amém. Tremendo, irmão. Eita Deus. Isso aí é forte, viu? Isso é forte, cara. Sabe? Muito forte. Eu creio muito nisso, sabe? Hein, Getúlio? Tu tá prestando atenção, Getúlio? Claro. Tu não tá prestando atenção em nada, Getúlio. O que é que o coronel acabou de falar, Getúlio? Ele passou 18 dias em jejum pelos 18 municípios. Assim, você tá vendo? Tá atento. Getúlio é o menino de Deus, viu, coronel? Amém. É o menino de Deus. Já pensou em ir pra polícia, Getúlio? Antes já pensei sim. Pensou com a tua disposição, com a tua vontade, é? Com essa garra que você tem, assim? Porque Getúlio só quer saber acordar 10 da manhã. Não, aí pode encerrar. Não tem condição, aí, né? chefe, Não dá. Minha esperança é que mude, que o Senhor mude a vida de Getúlio, Se sabe? ele passar, ele dá um jeito nele. Pode ficar tranquilo, Passa, pastor. Dá. Então, Se passar, ele dá um olha aí, jeito Getúlio, tá vendo? Você tá do lado do capitão aí, pronto, viu? Olha aí. Mas, amém. Mudando aqui o pessoal tá achando que eu não vou colocar o coronel na zona de desconforto. Eu quero dizer a você que eu perguntei, falei, coronel, eu posso, que eu não vou correr riscos, né? O coronel falou, eu tô aqui para isso. Então, vamos para a primeira pergunta da zona de desconforto. Pode tocar a campanha aí, tá certo? Coronel, caso viesse a ser eleito governador do estado do Ceará, o que o senhor faria além do que o nosso governador Eumano está fazendo? O governador tem feito um trabalho excepcional. Assim, ele tem dado todo o apoio na área da segurança. Na verdade, eu teria um desafio de conhecer as outras áreas e de tentar mudar essas outras áreas ou melhorar essas outras áreas. Que então, outras áreas seriam eu tenho todas as áreas de educação. Hoje o governo. Sim, tá. Outras áreas, a minha área de segurança pública. Então, perfeito. Nessa, assim, modéstia à parte, eu tenho algum conhecimento já de 30 anos e eu consigo vislumbrar algumas coisas que estão sendo feitas agora, e os números estão mostrando isso, né? Mas as outras áreas eu ia ter muita dificuldade em buscar conhecer. Não, mas eu estou falando da segurança as outras pública. Áreas. Da segurança pública, assim, ele tem feito muito, é difícil. Porque o Ceará continuou contratando mesmo quando ninguém contratava. Assim, um concurso para 1000 policiais é um concurso muito
difícil e custoso para o Estado, porque são 1.000 homens. Peso pra máquina, é um né? peso muito grande para a máquina, porque traz ali previdência, traz armamento, traz equipamento. Quer dizer, não é o homem com o salário do homem somente, né? Então eu creio assim, o que poderia ser mudado, eu ia para o viés religioso, pastor. Eu ia estimular, como eu tenho feito hoje na minha tropa, estimular essa proximidade, porque assim, quando a gente vai para a questão da família, tem muitas famílias aí desconexas, tem muita gente que hoje não teve exemplo de pais, não teve exemplo de mãe, vive numa situação que vai levando, na criminologia a gente chama de prevenção primária. Prevenção primária é aquela primeira prevenção, aquela assim, o direito à escola reflete também na criminalidade. Sim. O direito à moradia, o direito à habitação, parece coisa assim, clichê, mas assim, pra gente que trabalha no meio, a gente sabe que isso aí reflete. Então assim, o que poderia ser feito ainda mais é intensificar as ações no combate às organizações criminosas, que já tem sido feita, mas a gente recebe, porque a segurança pública é sistema. Eu posso prender gente todo dia e lançar na cadeia, mas se ele não ficar preso... Esse era outro ponto que eu iria colocar. Se não ficar preso, se assim as regras não forem bem rígidas em relação a determinadas coisas e práticas, a gente sabe que existem pessoas que vão ser ressocializadas. A gente sabe que existem crimes que vão ser... que a pessoa... Porque eu gosto muito de usar dois vieses, que um é de as pessoas se envolvem no crime, as pessoas são envolvidas às vezes. Às vezes as pessoas são envolvidas sem que tivesse intenção, ânimos nenhum para aquela prática do crime, mas elas foram envolvidas de certa forma que tiveram que confrontar e tomar uma determinada atitude. E essas pessoas serão assim, ressocializadas pelo Estado, que faz parte também da... O senhor acredita nessa ressocialização? Acredito. Acredita? Mas para determinados crimes. Para outros crimes, assim, pastor, só Deus. Só Deus que pode mudar a vida. Como a gente já vê, eu costumo assistir pregações do pastor Juliano Fraga, que já foi ex-PCC e tal, e consegue falar do amor de Deus com profundidade. Mas existem pessoas que a gente vê na questão das penitenciárias federais, não vão sair mais dali. O que eu, assim, nisso que eu acredito. Quando eu olho para nossa situação hoje, as prisões todas lotadas, né? Esse outro poder reinando, dominando, eu só consigo encontrar a saída nessa intimidade com Deus mesmo. Acho que o trabalho das lideranças religiosas dentro das igrejas, de uma certa forma, eu não vou negar, é onde eu encontro um pouco mais de esperança nesse sentido, né? Porque nós sabemos o poder transformador na vida de uma pessoa quando essa pessoa tem um encontro pessoal com Jesus. As pessoas falam, mas crente é ex alguma coisa, né? Sim, crente é sempre ex alguma coisa. Eu digo, glória a Deus por isso. Ainda bem que é ex. Né? Se nós somos ex é porque verdadeiramente houve uma mudança, uma transformação para algo muito melhor. Então que eu seja ex alguma coisa. Minha esperança é essa, né? Porque se eu for crente em Jesus Cristo e eu não for ex nada, é sinal que eu estou me enganando e enganando muita gente, né? Mas, coronel, quando a gente olha para esses resultados, né, para todas essas mudanças, que é algo incrível, ninguém consegue reduzir 1/4 de furtos e roubos em 5 meses. E aqui, por favor, não estou querendo de forma alguma tirar o poder de Deus. Até como pastor, jamais faria algo nesse sentido. Mas, tirando toda a religiosidade em si, eu acredito que existem sim insights que foram dados pelo Senhor para que ações fossem empreendidas. Eu queria entender isso. Quais as ações que foram empreendidas que vieram a fazer com que todos os dias viessem bolinhas verdes? Eu entendo no poder do jejum, claro. O Senhor ele faz o sobrenatural, mas o natural é feito por nós. Eu quis dizer, o que é que foi empreendido que trouxe algo nesse sentido? Políticas públicas sérias. Me dá um exemplo. O exemplo do meu programa Meu Celular do Governo do Estado. Sim. É um programa que você compra o celular e já cadastra ele. Sim. Qualquer pessoa que usar esse celular, ele vai ser localizado. Qualquer uma. Se ela usar esse celular, o celular estando cadastrado, se ela trocar o chip, se ela mudar de número, não importa. Esse celular vai ser localizado e vai ser devolvido à pessoa. Eu vi esse programa, sim. Então, assim, existe hoje um estímulo junto ao CDL para que o CDL faça esse cadastro no momento da compra já.
para que a pessoa não chegue em casa e depois vou procurar uma Exato. nota para saber qual é o e-mail, para saber qual é... Assim, dificulta o acesso às pessoas. Sim. Então, assim, essa redução, acho que são mais de 8 mil celulares já recuperados e devolvidos às pessoas. De um total de, acho que de 21 mil. Então, assim, é um número altíssimo de devolução. E outra, além disso, a redução. Quer dizer, esse programa desestimula o roubo e o furto de celular. Porque ele sabe, a pessoa que vai comprar não quer mais comprar porque ela sabe que se comprar alguma coisa que ela tenha, entre aspas, alguma dúvida sobre aquilo ali, de quem ela compra, de quem que eu estou comprando esse aparelho celular, ele me garante alguma coisa, eu estou comprando numa loja séria. Não, se eu estou comprando numa loja séria, tudo bem. Tem um indicativo de que ele não vai ter problema. Mas se eu comprar de uma pessoa, de outra pessoa, ó, o governo do estado está recuperando. Uma amiga minha nessa rua foi chamada na delegacia para devolver o celular. Então, assim, existe além da prevenção feita na recuperação, existe a questão da prevenção feita no desestímulo a essa prática realizada. Isso aí garante esses números nesse programa Meu Celular. Mas, em paralelo a isso, nós temos pela parte da Polícia Civil também o desenvolvimento de várias atividades de localização de quem são os receptadores disso. Que cadeia é essa, com base no que nós estamos recuperando e com base nos depoimentos de quem vai dizer que está recuperando, que cadeia é essa que funciona do crime de roubo e furto de celular. Então, assim, e a Polícia Militar trabalha na identificação e localização, porque ele pode olhar o policial na rua se aquele aparelho já estava cadastrado no programa, através do e-mail dele. Então, assim, peraí, esse e-mail aqui, esse celular, então vamos à delegacia, vou convidar você à delegacia para explicar por que esse aparelho é roubado e você está com ele. Então, existem pessoas que realmente compram de boa fé. Ela compra até num preço razoável. Ela achava que era aparelho, mas ela comprou de uma pessoa que ela não se certificou direito como era aquele caminho. Então, assim, são algumas políticas, principalmente no celular que eu falei, mas em relação a roubo e furto, assim... Existe o programa da parada segura, que os policiais ficam em 2 ou 3 paradas, onde costumeiramente tinha, naquele período que as pessoas vão para o trabalho ou voltam do trabalho, e aí é feito o patrulhamento ali com motocicletas ou com viaturas. Então, assim, é um conjunto de ações realmente que fazem levar até isso. Em relação a questão de homicídio, já levando para a questão do homicídio, os números reduzem por conta de que existe um programa também, além de um combate de um trabalho muito bem feito pela Polícia Civil, um trabalho feito pela Polícia Militar, nas que a gente chama usando os dados de inteligência, que hoje a gente tem uma superintendência hoje que só trata de dados. Ela só fornece para nós áreas que a gente pode chamar dos hotspots, as áreas quentes onde estão acontecendo os homicídios. E a gente também tem focado não somente onde estão acontecendo os homicídios, mas de onde estão partindo para praticar esses homicídios. Porque geralmente, por ser combate de organizações criminosas, essas pessoas que estão morrendo aqui são de uma organização criminosa de que estão saindo de outro local. Então, o que é que a gente faz? Foca no local onde estão acontecendo os homicídios para evitar que outros ocorram, mas a gente combate o local de onde eles saíram e que não está acontecendo homicídio. Eles estão saindo de lá para praticar aqui. Sim. Porque eles são de organizações criminosas diferentes e, no geral, o que se chama hoje no meio do crime de rasgar a camisa, que é você participar de uma organização criminosa e deixar de participar dele e participar para outra organização criminosa, você passa a ser um dedo duro automático. Porque você não só é alvo, mas você é um indicador daqueles que podem morrer daquela organização que você participava. Então, assim, se eu rasguei a camisa, eu sou uma ameaça para essa organização de onde eu saí, porque eu sei onde eu circulo, eu sei onde é a casa da minha avó, eu sei onde é que eu bebia cachaça, eu sei onde é que eu jogo bola. Então, assim, se eu quiser eliminar alguém dessa organização criminosa, eu que acabei de rasgar a camisa consigo apontar qual é a rotina daquele criminoso. Eu sei que ele sai para roubar no centro, eu sei que ele sai de moto, eu sei que hora que ele sai, porque eu convivia com ele até ontem. Então, assim, para além disso, nós temos essas estratégias, né? Não só de combate direto nas áreas onde acontecem os homicídios, que são focados, mas também de onde eles partiram, que aí é um dado de inteligência. É a inteligência que levanta. Quem ataca essa comunidade aqui é essa outra comunidade. Então, assim, a gente foca em ambas as comunidades e tem dado também esse resultado. Coronel, segunda pergunta, zona de desconforto, ok? Pode tocar a sirene aí. Existe saída para o problema da facção dentro do Estado? Existe combate. Existe combate. Assim, e na verdade nós estamos combatendo. Porque a saída não tem como fugir da Bíblia, vem do livre-arbítrio.
Assim, por mais que você determine políticas públicas preventivas e que dê às pessoas as oportunidades de empreender, por exemplo, de ter um programa que o governo ofereça 10 mil reais para a pessoa empreender, seja lá o que for, e assim, num prazo, às vezes um prazo a perder de vista, mas existem pessoas, existe um professor chamado Peri Chiquida, ele disse que as pessoas, principalmente nos crimes patrimoniais, elas fazem porque querem. Sim. Não tem nenhuma questão social envolvida atrás disso. É porque ou eles viram alguém crescer naquela comunidade que não tinha, que não era ninguém, mas passou a crescer. Porque pegou, por exemplo, um quilo de droga a $800 e hoje vende por $25 mil. Então, assim, ele consegue explicar de maneira técnica, porque ele fez o estudo dele com base nas cadeias do Paraná, fazendo pesquisa diretamente com aqueles detentos, ele consegue explicar que realmente ele só não faz o crime, só não comete o crime patrimonial se não houver vantagem. E a vantagem não está em ser preso ou não ser preso, isso não entra na conta. Sim. A vantagem está em que render um lucro verdadeiro para isso. É ganho. A história do interesse, né? Exatamente. Eu faço se houver vantagem. Se houver vantagem. O senhor sabe que nós temos o Instituto da Igreja, né? E assim me chamou muita atenção, porque claro, a gente ouve muito, para mim essa nossa conversa está sendo maravilhosa, você está trazendo coisas assim que eu acredito que não só eu, mas muita gente está nos assistindo, não tinha ideia, não tinha noção. Mas hoje a gente sabe que a facção hoje ela domina determinados territórios, de tal forma que há um governo paralelo ali. Nós temos um instituto que, por exemplo, nós fazemos um trabalho praticamente todo final de semana, né? A gente está ali, estamos juntos e tal. E existem semanas que a gente recebe a ligação e diz assim, não venham. Não venham. E assim, nós estamos totalmente cerceados de adentrar. Por quê? Porque a coisa está... Quando chega para vocês uma situação como essa, qual a atuação da polícia? Pastor, eu não gosto do termo domínio. Porque o domínio é do Estado, sabe? Sim. Assim, é uma área de atuação, entendi, mas assim... Eu entendi, mas assim... Porque a atuação da organização criminosa, ela realmente vai em cima do medo. O medo é algo que a gente não pode mensurar, medir. Sensação de medo. E da sensação de segurança que a gente não consegue muitas vezes manter. Mas a polícia tem um órgão chamado COPAC. Ele atua diretamente nas comunidades na prevenção a isso. Assim, o que é que ele faz diante de uma possível expulsão de um morador? Ele vai lá, mas assim, vai muito do caráter, como a pessoa recebe isso. Sim. Assim como a gente pode ver algumas pessoas, porventura, sendo expulsas de suas casas por uma mera ligação, mas também outras pessoas que recebem aquela ligação e não... Como também tem pessoas que recebem ligação sobre sequestro virtual e que dizem, eu estou com seu parente, a pessoa enlouquece e vai numa lotérica e faz uma transferência e faz um Pix ali de imediato, sem se certificar de nada por puro medo. Existem outras que dizem, não, isso é golpe, aí desliga. Sim. Então, assim, também vai muito da questão, assim, como a pessoa está quando recebe esse tipo de coisa. Agora, se há uma motivação que ela vê como possivelmente real, porque a ameaça é um crime muito complexo, porque ele mexe... Por exemplo, se ameaçarem uma pessoa porque o filho dela está praticando, ela diz, eu não tenho filho. Então, para ela não tem sentido nenhum, mas se ela tem um filho, que é envolvida com uma organização criminosa, e uma organização criminosa liga e manda ela sair de casa porque a organização criminosa, aquele rapaz ali rasgou a camisa, por exemplo, ali deixa de ser uma ameaça meramente para ser algo real e factível, porque ele vê a realidade lá do local onde ele mora. Então, assim, a polícia tem um comando específico, uma série de policiais que tem o trabalho, que não trabalham somente na prevenção em relação a organizações criminosas, não. Que trabalham também em relação a mulheres vítimas de violência, que acompanham as mulheres que têm medidas restritivas contra os seus maridos. Então, assim, faz um papel, como se a gente pode dizer, que trabalha junto à Casa da Mulher Brasileira, à Casa da Mulher Cearense, que presta um apoio a toda a sociedade. Então, assim, a polícia atua especificamente nesses locais, assim, ou ostensivamente, ou através de inteligência e investigação nessa prevenção. Coronel, me corrija, por favor, se eu estiver errado. Eu tenho visto situações que me chamam a atenção. Por exemplo, vou dar um exemplo bem quente, inclusive. Nós tivemos agora um caso de uma pessoa muito querida nossa que foi sair de casa e teve seu carro
roubado, né? 3 homens chegaram e tal, e tiraram do carro, deitaram no chão, humilharam o rapaz, tiraram o celular do rapaz, tiraram o tablet do rapaz, tudo que ele tinha, e levaram o carro, e esse rapaz fez o BO e aquela coisa toda, e um homem de Deus também. Menos de 24 horas entraram em contato com ele, encontramos o carro, estamos com o seu celular, com o seu tablet, tudo. Os 3 presos e tal, um poder de ação assim absurdo, né? Foi pego por um equipamento que a polícia tem agora, acho que é espia, né? Uma Agiles. coisa assim. Agiles. Espia, é o modelo do Agiles. Pronto. E eu fiquei impressionado. Eu faço triatlo há anos e assim, nós treinamos com produtos que são relativamente caros, né? Uma bicicleta hoje, né? Tem bicicletas hoje que são mais caras do que carros e tal. Hoje, as pessoas falam assim, mas como é que vocês vão ali para Sabiaguaba, vocês pedalam ali e tal, vocês não têm medo de assalto, não é? Eu não me lembro da última vez que houve algum assalto ali na Sabiaguaba. E olha, porque é muita gente, você também tem um número maior de pessoas pedalando e tal, mas quando acontece, e acontece quando as pessoas estão saindo de suas casas até lá, né, que aí alguém vai a bordo e tudo mais, é impressionante como, em menos de 24 horas, a polícia encontra essa bicicleta e resolve aquela coisa. Então, assim, nós hoje podemos observar que a polícia ela tem inteligência, né? Ela tem um poder de reação muito forte e tal. Minha pergunta, nós temos hoje um quadro efetivo muito aquém da nossa necessidade, que pudesse trazer, de repente, melhores resultados para nós. É falta de vontade. Queria entender por que a coisa funciona tão bem aqui e às vezes aqui a gente não tem um resultado tão bom. Não, como eu tinha dito, né, há um investimento grande em efetivo. Hoje, quando o efetivo não vai, a tecnologia vai. Então, assim, o governo do estado já tem um programa de reconhecimento facial. Exato. Que tem atuado dentro do estádio Castelão, que tem atuado agora no São João do Maracanaú, que tem identificado elementos que, né, possuem mandado de prisão em aberto. Nós temos o Agiles, que identifica veículos roubados ou furtados ou em outras circunstâncias suspeitas. Então, a gente consegue monitorar e acompanhar isso. E, além disso, nós temos a atividade de inteligência, que ela trabalha também com fontes humanas. Qual é a fonte humana? É o colaborador, é o informante, é a pessoa que tem conhecimento de determinadas práticas. Então, assim, quando se diz que assim, reduziu naquele lugar, houve um trabalho de inteligência baseado nesses números que a gente tem e baseado talvez em fato também concreto. Mas também existe o nicho, assim, a questão da bicicleta cara, ela não tem fácil... como é que eu posso dizer? Comercialização. Comercializar, né? tão fácil. Não vai. Sim, Assim, vai. Então mas existem, mas já aconteceram. Mas o que foi que aconteceu? A atividade de inteligência foi distribuída na CES a fim de localizar o ponto e para onde é que ela podia ser levada. E sempre ele levava no pedal, ele não levava num carro, ele levava ali para perto mesmo. Então, assim, um trabalho de inteligência mais aprofundado e de investigação também por parte da Polícia Civil, ele consegue identificar. Então, assim, o que é que faz também o crime diminuir? A possibilidade de ser preso. A possibilidade de ser identificado e preso. Assim, senhor, me desculpe estar lhe interrompendo. É exatamente gerar neles o que eles geram em nós, a sensação de segurança, né? Pode ser que seja preso. O que um programa muito importante do governo do estado está fazendo agora, que é o Procumpre, para cumprimento de mandado de prisão. Como é que funcionava antigamente? Antigamente funcionava que existia um mandado de prisão a ser executado e a Polícia Civil recebia através da delegacia de capturas e ela buscava executar. O que foi estendido agora? O policial militar agora é quem faz também. Então, assim, nós temos o maior número, nós temos uma maior capilaridade em todo o estado e a gente agora direciona, como hoje, no dia de hoje, nós estamos vivendo uma operação chamada Muralha, que é a operação destinada à captura de bandidos. Mas não é somente, é o que o Gary Becker, que foi economista, que é economista que ganhou inclusive o prêmio Nobel, falava sobre a economia do crime. Existe uma das fases disso aí que é a dissuasão, que é dissuadir o bandido de praticar o delito. Então, quando a gente incomoda ele no endereço dele, a gente incomoda no endereço que ele já apresentou como da mãe ou o endereço de alguém que ele já fez constar como sendo o endereço dele, procurando ele para buscar e para capturar. Não é somente a questão de prender ou não a eficiência ou a eficácia da prisão, mas também fica a dissuasão. Eu vou me preocupar, ao invés de me preocupar com praticar crimes, eu vou me preocupar como eu vou fugir da polícia que está buscando me prender. Então não trata apenas de uma eficiência, às vezes o número, mas mesmo assim os números nós já vamos aí em menos de um ano
com mais de 1.100 pessoas presas por cumprimento de mandado de prisão. Então, assim, nós estamos procurando em todos os endereços possíveis onde é que eles estão, e eles estão incomodados porque não podem mais parar e pensar em planejar quando nós estamos na busca deles. Esse também é um programa muito importante. Bom. Coronel, quando a gente olha para o problema da dependência química hoje, é saúde ou é segurança? É os dois, né? Assim, e nós também temos essa preocupação dentro da nossa instituição. Nós temos uma coordenadoria especial que é de saúde, assistência social e religiosa. E religiosa foi incluída agora no comando atual, para que a gente possa dar também esse tratamento ao policial que pode se envolver com esse tipo de situação, né? Porque também não, como ele vem da sociedade, faz parte da sociedade, tudo o que acontece com a sociedade, nós somos uma amostra do que acontece na sociedade. A gente não pode, às vezes a gente tem muito regramento, a gente tem muito controle. Nós somos controlados pelo Ministério Público, nós somos controlados internamente pela Controladoria, nós somos controlados pelos oficiais de serviço que trabalham dia a dia. Eu creio que nós sejamos a instituição que mais recebe controle externo, inclusive. Mas nós também somos sociedade. E às vezes o que a sociedade padece também nós padecemos. Né? O acesso. E a droga, ela tem sido assim, um fomentador muito grande da prática de crime. Porque quando atinge esse nível, essa guerra que nós temos hoje de homicídios que ainda são altos, a gente não pode... se conformar ou achar que está bom ainda, porque na verdade a gente quer reduzir ainda mais, porque é inadmissível a gente ter a quantidade de homicídios que nós temos no país hoje. Mas assim, quando a gente vê que isso vem basicamente desse controle de áreas para que se possa comercializar drogas, a gente tem que ter essa preocupação muito grande em relação a isso. Mas é assim, é um fator que inclusive nas organizações criminosas eles não rebatem. Se você for um faccionado e quiser, por exemplo, eles chamam lá de virar irmão. Quer dizer, existem alguns motivos pelos quais você pode sair da organização criminosa. Sim. Um deles é virar irmão. Virar irmão. É entregar sua vida a Jesus Cristo. E o outro que eu posso citar aqui é se tratar, buscar um tratamento numa dependência química. Uma coisa que eu observo, assim como o pastor chega para mim em muita situação como essa, já lido com casos de recuperação há muitos anos, né? A pessoa fala, o senhor é ex-usuário de droga e tal? Não, eu nunca usei droga, mas sempre me queimou muito o coração a possibilidade, porque eu sei o poder que há do Espírito Santo sobre a vida de alguém que se permite curar, né? Porque é algo que para as pessoas é impossível, mas para Deus nada é impossível. Né? Quando chega para mim às vezes situações de policiais até que vivem essa luta e chega para mim e diz, pastor, eu queria que o senhor me mentoreasse, que o senhor me desse um apoio para que eu pudesse me libertar dessa coisa e tal. E eu, cara, vamos nos internar, por que você não se interna? E ele me responde assim, eu não posso me internar. Se eu me internar, eu serei afastado, né, pela polícia. Eu digo, mas o ideal é que você seja afastado. Aí ele, mas eu tenho medo de não conseguir retornar. E eu nunca entendi essa situação. O medo de não conseguir retornar seria pelo fato, não sei, um cuidado que a polícia tem com relação a essa pessoa que já tem um histórico, ou um risco de repente não ser aceito pelos companheiros? Assim, nós acreditamos na ciência também, né, pastor? Nós temos uma coordenadoria lá que trabalha com isso, né? Assim, passa por análise dela. Se ela tornar apto, assim, não tem nenhuma objeção. Acho que é mais um critério pessoal, né? Fulano de tal, aquela do apontamento. Isso. Fulano de tal foi internado, que tem esse problema com drogas e tal. E pode sofrer, assim, é claro que a gente trabalha no meio de pessoas, mas ele pode sofrer, né, na unidade que ele trabalha, alguma coisa no que diz respeito à discriminação, né? Sim. Porque, assim, na verdade é uma conduta que pode levar internamente a outras condutas que vão totalmente contra aquilo pelo qual nós existimos, né? Que é a segurança pública. Então isso pode vir um conflito interno, assim, mas por parte da instituição não há, assim, não há nenhuma... Quando o senhor me traz essa situação que foi colocada esse ano, né? Você falou que nós temos hoje... assistência religiosa. O que seria essa assistência religiosa? Por sermos um país laico... capelania. Pronto. É uma capelania. Nós temos um concurso aí
uma banca já aberta para abrir esse concurso. É mais uma capelania, um assessor. Nós temos dentro do nosso complexo uma igreja de Santo Expedito, né? Que é de católicos. Então nós temos lá um padre que assessora esse... Isso, para ficar bem claro isso, né? Que as pessoas ficam achando às vezes que são os evangélicos e tal. Não, somos cristãos, né? Exatamente. Nós temos católicos e temos ali, né? Onde se trabalha muito de forma muito intensa Exatamente. o evangelho no todo. No evangelho no todo. Bom. Qual a forma hoje que a polícia tem de avaliar? Porque nós sabemos, a gente falou do grande problema das facções, mas nós temos um outro problema também ligado às milícias. Né? De que forma hoje a polícia ela controla hoje, vamos dizer assim, a gente sabe que existem maus profissionais em todo lugar. Né? Olhando hoje para o corpo da polícia hoje, coronel, como você avaliaria hoje o corpo da polícia? Você acredita que hoje, dos 100% do nosso efetivo hoje, não sei também se existe esse dado e tal, mas como seria avaliada a nossa polícia hoje no que diz respeito a essa... Como eu disse para o senhor, a gente tem assim, muitos órgãos que nos controlam, né? Internamente nós já temos um órgão maior ainda que é a contra-inteligência, quer dizer, a inteligência possui 2 ramos, uma é a inteligência e outra é a contra, que essa aí é responsável por fiscalizar o nosso público interno. Então, assim, qualquer movimento que tem nesse sentido, eles são responsáveis por identificar e para a gente adotar as medidas que são necessárias. No geral, se faz um relatório, né, sobre aquela situação que há e se encaminha para a controladoria, porque ela cabe muitas vezes por o crime não ser militar, porque também é muito específico. A nossa atividade é regrada por um código penal militar, quer dizer, não é um código penal comum, né? Não é um código processual comum. Então, inclusive os nossos procedimentos são feitos por oficiais nossos, eles são os delegados, entre aspas, né? Os encarregados dos inquéritos. Por exemplo, se um policial militar em serviço hoje praticar um crime, ele vai ser autuado por um oficial da Polícia Militar e vai ser levado ao presídio militar. E vai ser despachado em uma auditoria militar. Então, existe todo um trâmite próprio para isso. Então, essa atividade de contra-inteligência, que é responsável por detectar, também não é só ela. Nós temos o Ministério Público, nós temos o GAECO, nós temos o controle externo da atividade policial, que assim, havendo algum movimento nesse sentido, eles detectando, e eles também têm os recursos próprios deles, capazes pela investigação, então de chegar às autorias, o que a gente tem acompanhado aí também. Perfeito. No início o senhor falou que não há vida secular e vida religiosa ou espiritual. E eu concordo plenamente, acho que tudo é espiritual, né? Tudo é espiritual. Partindo desse princípio, qual o maior sonho desse homem profissional, espiritual, marido, pai, esse homem, né, Coronel Sampaio, nos próximos anos? Eu não sei, eu estava falando até com o Matheus ali no carro, né, quando a gente vinha. Eu não sei quantos talentos eu recebi. Eu não sei se o cargo de comando geral dava mais talentos ou menos talentos. Eu acho que o pai de família também recebe muitos talentos para multiplicar. Mas o que eu realmente tenho interesse é de multiplicar os talentos que Deus deu. De tornar uma polícia que compreenda que o seu homem é valorizado. Hoje nós fazemos um trabalho muito por trás das telas, muito por trás, assim. Recentemente eu gostei de me espelhar em homens que tinham posicionamento, em homens que fossem, inclusive um deles é um homem, grande homem de Deus. Mas recentemente, eu consegui, já parti para uma parte, mas estou indo partir para outra, 2 homens que eu tinha como referenciais na polícia, mas já não são mais da ativa, mas eles, em determinado momento das suas vidas e por problemas, eles brigaram entre eles. Eles tiveram entre eles uma inimizade. E recentemente eu fui procurar um deles. E eu disse, eu espero que daqui a 2 meses, comandante, o senhor perdoe esse outro aqui. Então, assim, o meu papel hoje não é meramente um papel profissional, né? Um papel de que alguém que tem um conhecimento na área de segurança pública e pode nortear as pessoas que trabalham nessa atividade. Eu tenho certeza absoluta que meu papel é muito mais do que isso. É o papel de trazer as pessoas para o perdão, de trazer as pessoas para a reconciliação, para ser um pacificador, para buscar trazer as pessoas realmente e fazendo assim trazê-las a Cristo.
Porque não há outra saída, eu sou o caminho. Não tem outra saída, a verdade é a vida. Amém. Então, assim, o meu papel hoje na Polícia Militar, para além de todos aqueles que eu exerça profissionalmente, é um papel de levar o evangelho a toda criatura dentro da Polícia Militar. Amém. E, se possível, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Coronel, muito bom esse papo aqui com o senhor. Eu lhe agradecer muito pelo seu sim, pela disponibilidade de estar conosco. Mas o senhor, diferente dos outros, obviamente, não vai ser diferente dos outros. Também tem uma zona de desconforto nível hard, é um pouquinho mais forte. Aonde nós aqui aplicamos algumas perguntas. Eu pensei que ia tinha ido da hard. Não, ela vai agora. Então, por isso, zona de desconforto nível hard, aqui com o nosso querido Coronel Sampaio. Tá preparado, Coronel? Vamos lá. Nós, já sabe. Caso não se sinta muito à vontade, é só falar, eu paro. A gente chama isso de freio de bicicleta, Amém. entendeu? Getúlio, você acha que o Coronel vai responder a todas as perguntas? Acho que sim, acho que sim. Por que você acha? Um homem de Deus aí, né? Um homem temente, Hã? sincero. Homem de Deus, sincero, temente, o que mais? Você trate bem o homem que você sabe, né? Você sabe que tem uma viatura lá embaixo. Você sabia disso? Sabia. Então, você tem medo de viatura? Tenho não, que não tô devendo nada, graças Oh, a Deus. glória a Deus. Você é um homem de Deus também, Getúlio? Claro. É, né? Tá bom, vamos continuar orando pelo Getúlio. Quando o senhor for fazer jejum novamente, lembre de Getúlio, ele precisa de apoio sempre. Mas vamos nós. Gosta de futebol? Demais. Gosta muito? Demais. Então vamos lá, Fortaleza ou Ceará? Ceará. 100%. Olha, Sem eu dúvida. já gostava do senhor, agora gosto mais, viu, Coronel? Não sei se as pessoas que vão estar nos assistindo não vai nos amar, né? Mas vamos em frente. Se tratando de um estuprador, pena de morte, prisão perpétua, ou o que nós temos? O Estado evoluiu, pastor. A gente não nos cabe estabelecer pena de morte. Eu acho que esse é um crime de muita, como é que eu posso dizer, de muita reincidência. Eu creio que o endurecimento da regra, né? O endurecimento da lei para ele atingiria o objetivo dele não reincidir mais. Uhum. Mas a pena de morte não, eu nunca fui favorável ao Estado estar nesse papel, né, de determinar a vida ou morte. Eu acredito que não deva ser o papel do Estado, porque a gente também tem falhas de sistema, né? Uhum. Ok. A gente tem falhas nesse sentido. Programa Ronda do Quarteirão, lembra dele? Lembro. Puro marketing ou uma ferramenta eficiente? Foi uma ferramenta durante o tempo dele, serviu, atendeu aquilo que se queria. Ok. Governador Eumano ou governador Camilo? São dois homens difíceis aí. Um homem que garantiu, o governador Camilo, a maior reestruturação em relação às nossas promoções. E o governador Eumano é um homem que está trabalhando muito pela instituição. Eu passo. Você pode achar estranho eu estar deixando o coronel falar tanto, que aqui, ó, normalmente é só uma opção, é outra, mas é porque eu tenho juízo, ok? Então a gente sabe se portar nas mesas certas, ok? Então entenda um pouco a minha complacência com o nosso querido comandante, tá bom? Vamos nós. Qual a sua maior motivação, amigo? A minha família. Deus acima de tudo, né? Mas a minha família ela tem me conduzido a lugares que eu não imaginava que iria, né? Tenho filhos que precisam de mim como referencial. É isso. E o que é ou quem é Jesus Cristo de Nazaré para o comandante da Polícia Militar do Estado do Ceará, Coronel Sampaio? Ele é quem dirige a minha instituição. A ele eu entreguei a minha vida lá atrás. E ele não tem ninguém que possa dirigir melhor a minha vida do que ele. Amém, amém. Existe uma foto que o coronel mandou para mim. Se você puder colocar aqui na nossa tela. Getúlio, por favor, Getúlio, cadê a foto? Já está aqui? Pronto. Essa foto que o senhor mandou para mim, eu até agora não entendi o motivo da foto. Ele só falou, ó, queria que o senhor colocasse essa foto. Né? Não sei se essa foto está dando para ver, está dando para ver, não é? Tá claro. Eu recebi essa foto, vi 2 mesas, cadeiras vazias, e o coronel falou, por favor, pastor, bota essa foto para mim. E eu falei, tá bom, então
Tá aí a foto. Me explica o que é essa foto, coronel. Bem, essa foto aqui, ela representa o meu entendimento hoje. Lá no canto ali, onde está o cursor aí, aquela cadeira lá sempre foi a cadeira do comandante-geral da Polícia Militar. Aquela que está ali. Essa que está no cantinho próximo da a parede você, ali. né? Pode Exatamente. apontar aqui. Essa aqui. Pronto, essa daí é a sua cadeira. Pronto, certo. Essa cadeira eu nunca sentei nela. Ah. Porque quem está lá sentado é o Senhor, meu Deus. Eu sempre sento nessa do cantinho ali, Que? dessa mesa de reuniões, para não sentar nessa cadeira aqui. Eu não tenho... Porque é um referencial. Todo dia que eu sento nessa cadeira dali, da mesa de reuniões, eu olho para aquela cadeira que é do comandante-geral, dita do comandante-geral, e eu sei que é que está no controle da Polícia Militar. Isso ajuda a quebrar o orgulho e a vaidade que tem dentro de cada um. Às vezes a gente acha que não, mas às vezes a gente é colocado em situações assim. E hoje eu recebo ligação do soldado ao coronel. O soldado me manda mensagem, o coronel me manda mensagem, eu consigo assim responder a cada um da mesma forma e da mesma, sem imaginar que não deveria ser feito, ou que deveria seguir um escalonamento, ou que deveria seguir uma ordem, uma cadeia hierárquica para aquilo. Porque eu entendo, se o soldado quer falar com o comandante-geral, ele vai falar com o comandante-geral e receber por parte do comandante-geral o melhor apoio e a melhor palavra. Amém. Isso é Jesus Cristo. Amém. Nunca fez acepção de pessoas. Amém. Eu queria muito que as pessoas aprendessem que a Escritura Sagrada vai muito além de um livro religioso. Amém. Né? É vida, né, amigo? E assim, quer dizer a você que eu já fiz muitos podcasts aqui e esse aqui foi muito especial, amigo. Muito especial. Amém. Porque eu sei que ele está aqui, ele falou muito para nós. Amém. E a presença do Espírito Santo na sua vida, ela é viva. Amém. A gente sente. A unção que há sobre sua vida é algo muito abençoador. Me senti muito abençoado hoje, viu, amigo? Amém. Muito mesmo. Pode ficar certo que nós estaremos sempre orando por sua vida. Nós sabemos o quão atacada também é a instituição. Amém. E nós acreditamos nela. Acreditamos em cada fardado, em cada homem que sai de casa sem saber se vai voltar. Né? Essa tem sido sua vida, acredito que por muitos anos. E creio em nome de Jesus que esse lugar que o Senhor está sentado, né, que ele permaneça sentado aí durante muito tempo e que isso possa, de uma certa forma, alcançar todo o nosso país. Para que Jesus Cristo seja o comandante, né, de todas as nossas forças. Mas antes da gente finalizar, eu queria que você mandasse uma palavra para as pessoas que estão nos assistindo. Essa câmera é sua. Amém. Fique à vontade. Creio em Deus. Ele tem transformado a minha vida, ele tem me tratado, ele tem cuidado de mim, e assim, em decorrência, eu tenho conseguido tratar da minha instituição. Se Deus estiver no controle da sua vida, se Deus tiver realmente esse controle que ele deve ter e que você deve disponibilizar a ele, não há melhores mãos em que a nossa vida possa estar. Cuide da sua vida espiritual, dedique a ele um tempo, leia a palavra de Deus, ore, jejum e fale com ele, tenha um momento com ele ali num lugar que você escolher para ter, porque ele vai te ver, ele vai te ouvir. E no momento certo ele vai dar as respostas que você precisa para o seu coração. Amém. Amém. Então é isso. Muito obrigado, coronel. Foi uma honra recebê-lo. Muito obrigado à Polícia Militar, porque eu sei que ela se fez presente aqui nesse lugar. E conte com esse programa para tudo que for necessário. Conte conosco sempre. E quero agradecer você que esteve conosco até agora. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho e de comentar o que você achou desse bate-papo tão diferente. E nos segue nas redes sociais, lá no nosso Instagram, lá no Zona de Desconforto Podcast. E fica conosco, porque eu tenho certeza que os próximos episódios vão te colocar ainda mais desconfortável. Até o próximo programa.